Olá, sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e o tema hoje é bem interessante para quem quer economizar watts na bike. Exatamente. Você quer usar sua bike, a sua bike mesmo. Lógico que tem que trocar alguma coisinha ou outra, mas melhorar a eficiência do pedal. Como você está hoje, no nível de treino que você está, fazendo a mesma força, você vai pedalar mais rápido, trocando alguns acessórios da bike. Então, se você quer fazer isso, você tem que ouvir esse episódio e mandar para todo mundo que está querendo isso. É tipo doping mecânico, entendeu? Isso é super permitido, você pode fazer. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui um especialista nisso. Ele foi lá na transmissão do 70.3 do Rio. E aí teve uma galera que mandou mensagem pra mim e falou, eu voltei a transmissão pra ouvir ele falar sobre o pneu, eficiência e tal. Eu falei, não, então tem que trazer ele no Performance, né? Sartório, seja muito bem-vindo e conta um pouquinho como que começou a sua história no ciclismo, no esporte, o que você vem fazendo aí pra melhorar a eficiência dos atletas. Legal. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou Renato Sartório, empresário, maker. Não vou falar que eu sou ciclista no momento, que eu tô com um filho pequeno e não dá pra treinar com uma criança que curte ficar acordada de madrugada. Mas é por isso que eu tô trabalhando bastante com impressão 3D também. A máquina fica lá trabalhando. Fica lá trabalhando e às vezes vou lá 2 horas da manhã, respondo um cliente, então... Muito legal. E conta um pouquinho, né? Como que é seu trabalho, assim, para melhorar essa eficiência? Vamos lá. Eu estudo bastante artigo científico. E uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o artigo científico e fazer conexão com o ciclismo. Seja da parte... qualquer área de artigo científico, tanto de aerodinâmica, resistência à rolagem de pneus, vibração, e correlaciono isso muito com o ciclismo para melhorar a eficiência energética, né? Reduzir o consumo de energia, tá? Não só pela aerodinâmica, mas seleção de equipamentos, calibragem de pneus, e agora muito com a parte de impressão 3D em sistemas de hidratação focados no conforto do ciclista, né? E economia de energia também, que dá para mexer no posicionamento e dar um ganho de eficiência energética muito bacana. É interessante você falar, porque a gente começa papo, daí tem gente que fala assim... Ah, isso aí não é pra mim não, porque eu vou lá com a minha bike, eu vou fazer minha prova, né? Mas todo mundo quer andar rápido, né? Assim, dentro do treino, dentro do que fez, todo mundo fala, ah, você gostaria de melhorar o seu tempo na bike? A pessoa vai falar, ah, gostaria, né? Andar, fazer a mesma força e andar mais rápido. E aí tem algumas coisas aqui, só dá uma palhinha, que nós vamos falar muito desse assunto, mas dá um exemplo, assim, de um atleta que com uma mudança mínima, o quanto de tempo ele poderia ganhar numa prova de Ironman, por exemplo? Vamos lá. Comparativo ali de pneus. Primeira coisa que eu acho assim, tirando o bike fit, que é fundamental, toda pessoa tem que fazer um bike fit. Primeira coisa, pneus. Seleção, utilizar um pneu específico de prova. Vou dar um exemplo. Uma pessoa com um pneu tubular. Das antigas. Das antigas, um Continental Competition, que era muito bom, um pneu muito bom. E hoje a pessoa pegar um pneu top de linha de tubeless, tá? Tem Continental, tem Vittoria, tem o Continental Archetype, o Vittoria Corsa Pro Speed. É uma diferença que beira, dependendo da velocidade e do peso da pessoa, né? Do peso do sistema ali, ciclista mais bike, que varia ali na faixa de aproximadamente uns quase 30 watts de economia de energia. 30 watts. E aí, vamos traduzir para o pessoal, né? Então, vamos lá. Meu NP, por exemplo, minha potência lá normalizada da prova, 180 watts. Eu vou continuar fazendo 180 watts, só que eu vou economizar. Então, eu vou andar mais rápido fazendo os mesmos 180 watts. Correto. É isso. Assim, uma regrinha de ouro, tá? Nada específico, mas uma regra de ouro. Andando a uns 36 por hora, mais ou menos, em 180 km no Iron, 1 watt representa 1 minuto. Nossa. A gente está falando ali de 20 watts, 30 watts, são quase meia hora de economia de tempo. Olha isso aqui, gente. 30 minutos se você trocar um pneu, assim. Tudo bem, o pneu não é uma coisa barata, né? Se a gente for pensar. Mas pensando em tudo que você gasta para fazer um Ironman, tudo que você investe em nutrição, equipamento, né? O treinador, roupa, tudo. Você pensar no pneu, a importância de você ter um pneu eficiente que vai fazer você melhorar 30 minutos...
Surreal. Fica aqui que você não vai se arrepender. Então já manda esse episódio para todo mundo que vai fazer a prova, que a gente já sabe que tá todo mundo inscrito já em todas as provas do ano que vem. Dá tempo da pessoa se programar, escolher o pneu certo, conversar com o Sartori, entendeu? Antes da gente começar, vamos falar de alguns patrocinadores. A gente tem a Cupá, que tá com a gente, vestindo todo mundo do Sistema. Então, se você quiser fazer também seu macaquinho personalizado, ó, já dá tempo. Você já fez a inscrição da prova, já pode começar a fazer o macaquinho personalizado. Fala lá com a Cupá e aproveita o nosso cupom do Sistema, que vai aparecer aqui na tela, para conferir também todos os produtos que tem lá e você usar nos treinos. E a Kingston, que tá com a gente, armazenando tudo que a gente produz, tanto aqui no Sistema, nos podcasts, nas transmissões, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade, então a gente conta com a Kingston para isso. E se você quiser desconto, tem aqui um QR Code que vai te direcionar para o site Terabyte, e aí você pode aproveitar o desconto do Sistema. Bom, já entendeu que você tem que ficar aqui para economizar energia, né? Então vamos lá. Vamos elencar. Você falou então dos ganhos, né? O que você sugere? Primeiro, Bike Fit? Sim. Aí o que entra nessa Assim, lista assim, de eu acho que prioridades? a segunda prioridade, focando até no pneu, é pneu, gente. Vamos dar um exemplo. Você vai para uma festa, para um casamento. Casamento chique, tá? Você vai, por exemplo, um homem vai com terno, calça social. Você vai de sapato ou vai de chinelo? Excelente. Você vai de sapato, você tem que ir de sapato. Você vai estar mais bem apresentado, vai estar, né? Mesma coisa para uma prova de triatlon. Não adianta que você ir com um pneu, sei lá, um Continental Gator Skin, que é pra você nunca furar na vida. E para uma prova, eu tô com medo de furar, gente. Tá com medo de furar? Então, tem isso também. Tem gente, quando a gente fala isso, né, talvez essa opção seja Sim. melhor e tal. E aí a primeira reação, mas e daí se furar, eu ia ganhar 30 minutos, aí eu vou perder quanto tempo lá? Mas assim, né, é o risco. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é terminar a prova? Assim, tem gente que é isso. Eu paguei a inscrição, eu só quero participar da prova. Ok, Tudo bem. eu recomendo um Gator Skin, por exemplo, ou um Continental All Conditions, tá? Ou a STR, por exemplo. Mas se a pessoa busca por um pouco de performance, poxa, a pessoa se inscreveu para a prova um ano antes. Botou até um robozinho lá para fazer a inscrição. Porque não dá para fazer a inscrição hoje em dia, em 20 minutos. Não tem não tá dando, não tá dando. Pagou, investiu em nutricionista, fisioterapeuta, médico, treinador, gente. Não, e assim, se furar, né, se essa for a preocupação, sempre vai ter uma opção de, assim, quem usava tubular tinha que levar um pneu reserva. Hoje em dia, você tem do tubeless, que é uma das opções que eu tenho certeza que ele vai falar, você vai fazer uma sujeirinha ali, mas você sabendo trocar, você vai conseguir colocar uma câmera, você vai levar ali o que você precisa e você vai trocar. Então, assim, seja autossuficiente, se acontecer, você tem que saber o que fazer, né? Mas acredito que valha muito pensar nesse investimento. E aí, é isso, né? Começa pela escolha do pneu. Então, normalmente, os atletas falam para você, tô usando esse, ou dá um passo até mais atrás. O pneu de treino nunca é o pneu de prova, né? Correto. Treino é treino, jogo é jogo. Aê, boa! A gente tem que falar, porque às vezes a pessoa... É um detalhe. A pessoa treina e vai pra prova com o mesmo pneu, fura. Às vezes o pneu já tá gasto. Já tá com um monte de aramezinho ali dentro dele. Não dá pra você ter o mesmo equipamento. Assim, não são todas as pessoas que têm condições até de terem 2 pares de rodas. Uhum. Uma roda era uma roda cara. Então você pode ter a sua roda e ter um par de pneus separado só para usar em dia de prova. Porque um pneu de prova, ele é um pneu mais fino, logicamente vai ser mais suscetível a furos, é um pneu mais caro, mas a resistência à rolagem dele é muito baixa, ou seja, a sua velocidade vai ser muito alta. Muita gente pensa, não, eu vou trocar minha bike, eu quero uma bike melhor. Eu falo, você já testou trocar o pneu? Quando você troca o pneu da sua bike, uma mágica acontece. Olha que só. a bike fica mais rápida, você ganha em digeribilidade porque a qualidade da borracha do pneu são compósitos diferentes, então melhora a aderência em curva, melhora a aderência do pneu em condições de piso molhado. E aí, vamos supor, assim, só pensando, a pessoa vai ter um pneu para prova. O quanto você recomenda rodar com esse pneu? Um pneu de prova, ele vai durar ali 1.000, 1.500 quilômetros. É bastante.
Dá pra fazer Sim. todas as etapas do 70.3 e o Ironman. Sim, usando assim, colocou o pneu, Tirou. rodou um dia antes de viajar com a bike só Aham. pra ver como ela tá, guardou, Terminou a prova, terminou a tira o prova, pneu, tira o acabou. pneu, guardou ele, deixa ele limpinho. Vai durar muito. Legal. Você vai ter um pneu só pra provas, que é o mais recomendado. Ótimo. E aí agora vamos falar das diferenças, né? Sim. Você estava comentando de uma atleta que queria colocar uma roda fechada, que é uma coisa que todo mundo deve ter essa dúvida, Sim. né? Vê lá todo mundo de roda fechada, tá? Não, pra melhorar eu quero uma roda fechada. E aí você recomendou trocar o pneu. Vou até, assim, vou até falar o nome. Sim. Fiz a mentoria com a Luísa Paz, e lá de Niterói, sou de Niterói também, moro pertinho de casa, e o ano passado, no 70.3 do Rio, eu vi a bike dela, falei, logo depois que ela foi receber o prêmio, eu falei, Luísa, vamos trocar esse seu pneu da tua bike. Esse seu pneu não é bom. Ela tava com o Continental 5000 com a banda marrom. Uhum. E o da banda marrom, que tem da banda preta, são os mesmos pneus, mesmo modelo. Muda a cor da banda, tem uma diferença de resistência à rolagem muito grande. São, se não me engano, aqui hoje são 6 ou 6 watts, mais ou menos. Só da banda. Da cor. Porque a gente fala, não é só cor, são compósitos diferentes. Como são compósitos diferentes, eles vou falando, eles se movem de forma diferente em contato com o asfalto. Então, o da banda escura, ele é um pouco mais rígido. Então, ele gera um pouco mais de atrito interno. E eu falei isso para ela e ela não deu muita atenção na época. Daí, esse ano, eu falei, Luísa, eu peguei, fiz análise e mandei para ela. Falei, Luísa, olha aqui a diferença de pneu. Se você estivesse utilizando um pneu, que seja o mesmo modelo, mas da cor preta, sua diferença na prova é de tanto. E com essa Não, você vai ter que falar agora. Vou te falar. Daí, só trocando os pneus, estava dando menos de 1 minuto. Tá. Mas eu sugeri para ela um pneu de competição. Um Vitória Corsa Pro Speed, por exemplo. Tava dando quase 3 minutos. 3 minutos, no gente. 70.3 do Rio. É muita coisa, assim, pra quem tá ali no... É quase 1 quilômetro na corrida. Isso, porque o que me fez o gatilho de eu falar com ela foi que ela tava buscando desesperadamente uma roda fechada. Daí eu provei para ela que a roda fechada tava dando, no caso dela, tava dando 14 segundos. Isso assim, se ela utilizasse o mesmo o mesmo modelo de pneu. Uhum. O mesmo pneu, se botar uma roda fechada, são 14 segundos. Eu falei, se a gente investir no pneu, que é um investimento muito mais barato do que uma roda fechada, Sim. né, o ganho é bizarramente superior. É claro que uma roda fechada é boa. Daí você vai pensar, eu quero o melhor, então é a roda fechada com o pneu certo. Sim. Né? Sim. Que aí é um pouco da discussão que a gente tava tendo também. Atletas profissionais têm um ganho marginal, que vai fazer diferença, né? Ali 10, 15 segundos define 2 segundos define o uma tempo prova. de uma transição, às vezes, né? Então, assim, lógico que são ganhos diferentes, mas é legal a gente pensar que às vezes a gente fala isso, mas pra minha bike não vai fazer diferença. Não, eu prefiro... isso não faz diferença. E aí, acaba investindo numa roda que vai fazer, né? Que às vezes que vai ser muito mais caro, Sim. ao invés de pensar no pneu antes. Então, vai por partes. De repente, faz uma prova com um pneu melhor, entende, pensa... pra mim foi ótimo. Beleza, talvez você nem precise investir numa roda, Sim. né? Muita gente já quer até trocar de bike. Assim, não quero dizer que trocar de bike é ruim, porque todo mundo gosta de uma bike bonita, né? Todo mundo quer uma bike legal. Mas se você tiver com a tua bike atual, faz um teste, coloca um pneu bom. Porque o pneu bom vai servir na sua tua bike atual e na futura também. Ele vai caber. E aí, você tá falando pneu bom, como que você define esse pneu? Porque a gente tem também as bikes mais antigas que não cabe tubeless, né? Não cabe. Como que seria? Então, algumas bikes antigas, grande parte delas, com freio no aro, a largura maior de pneu é um 700 por 25 ou um 700 por 26. Uhum. Existe pneu bom para 25 e 26, existem. Cabem nessas bikes. Clincher. Tubeless, né? Clincher Tubeless. E tubeless. Porque o clincher e tubeless é a mesma coisa. A diferença é que um vai com câmara de ar e o tubeless também pode ser utilizado com câmara de ar. Então, o tubeless pode ser utilizado com câmara de ar. E aí, nesse caso, essas rodas mais antigas, elas podem ser tubeless? O que você vai fazer? Você vai pegar o tubeless, mas vai colocar uma câmara de ar dentro. Entendi. Tá. Que daí seria melhor. Bom, fala aí qual que você acha que Vamos é lá, melhor. então, essas bikes mais antigas, ela tem limitação na largura do pneu. Tá. Então, um pneu mais largo, não é que muita gente fala, eu vou pegar o mais largo que ele é mais rápido. Sim, mas depende muito das condições de piso, tá?
Por exemplo, para pista, um pneu 25 ou até 23 é mais rápido, porque a pista é lisa, você não tem ondulação. Pista, você fala? Não, velódromo. Ah, velódromo. Que não é o Que caso não é o do caso, tá? triatleta. Então eu só estou explicando para a pessoa Aham. poder se situar. Sim. Já um pneu que tem uma dimensão maior, o bacana dele é que ele absorve as imperfeições do solo. Quando o pneu ele absorve as imperfeições do solo, ele está gerando menos atrito. Por quê? Quando você está com um pneu muito calibrado, ele passa sobre uma rampa, uma imperfeição, ele salta. Ia falar. Tá? Então, é aquele duro, né? ele fica quicando. E o que acontece nesse mecanismo? Imagina que você está andando com a bike e passa numa rampa. Uhum. Quando você passa numa rampa, você está numa velocidade X, passa numa rampa. Só que a hora que você rampou, você começa a subir e de repente você começa a cair. Por que você cai? Por 2 motivos. Gravidade e a velocidade que diminui. Certo? Agora vamos trazer isso para uma escala pequena. Quando você está com o pneu muito calibrado, ele fica quicando. Então a hora que ele sobe, o pneu sai de contato com o solo, você perde velocidade com ele no ar, cai. E a hora que cai, tem um impacto. Uhum. Esse impacto gera muita energia. Porque a bike, assim como qualquer outro veículo, é um sistema massa-mola. O que é isso? O sistema massa-mola ele é dominado sempre pela mola mais fraca. Então você tem pneu, você tem aro, raio, o quadro, e um quadro de TT ele não absorve impacto. Ele é duro que nem um pau. Né? Sim. Então, se você mexe nessa mola mais fraca, que é o pneu, você mexe no conforto de tudo. Então, um pneu mais largo, ele vai absorver melhor as imperfeições do solo, então ele não vai ficar quicando, ele vai ficar absorvendo essas imperfeições e vai te economizar mais energia. Lembrando que o nosso corpo é uma bateria. Quando você recebe impacto, você joga essa energia para fora na forma de calor. Então, por isso que a escolha de um pneu, vou falar, mais largo é sempre melhor, porque ele absorve melhor o impacto. Mas também tem a parte da aerodinâmica, que a gente tem que casar a parte da aerodinâmica do pneu com o aro. Uhum. Sim. Tá? Então não dá para falar de uma forma generalista. Você precisa saber a bike que a pessoa tem, entender a roda que tem, e aí porque eu não posso recomendar um pneu 28 para uma bike com freio no aro mais antiga que não caiba um pneu 28. Sim, vai sim. travar. Exato. Né? E também, dependendo da velocidade da pessoa, quanto maior a velocidade, maior o efeito da aerodinâmica sobre aquele corpo. Tá. Se aumenta a velocidade, a aerodinâmica aumenta o impacto ainda, o arrasto aerodinâmico aumenta muito ainda. Então, existe isso a gente pode até fazer até Sim. fica fácil das pessoas entenderem, por exemplo, né? Tem muita gente que nos tempos de chuva, né, do Ironman, vamos falar que não vai mais chover, tá, gente? Esse ano aqui não choveu, não vai chover mais. Você via as fotos, muita gente colocava um corta-vento e aí vira um paraquedas. Quanto mais rápido você tá, mais vai encher, vai encher a blusa de ar, né? Vai virar um paraquedas que vai segurar mais você. Quanto mais devagar, menos influência vai ter. Então, só para fazer um paralelo com isso que você falou da aerodinâmica. Então, quanto mais rápido você for, mais a aerodinâmica vai influenciar. Isso. Sobre o pneu. Então, sempre o pneu mais largo, ele vai ser, entre aspas, mais veloz, porque ele vai absorver melhor impacto. Você consegue colocar uma calibragem menor e ter mais conforto. Lembrando que você vai pedalar e depois vai correr. Sim. Não adianta você perder energia pelo impacto, pela vibração do solo, tá? E na hora que você for correr, você não vai ter perna para isso. Uhum. Então, bem legal essa fala, né? É uma tendência que já vem há algum tempo. Sim. E aí, algumas bikes, as bikes mais antigas, têm essa limitação. Então, daí, você tem que entender na sua bike. Não adianta você ir lá e falar, ouvi o podcast, o Renato falou para eu comprar um pneu largo, vai lá e comprar. Primeiro, você precisa entender se vai dar certo a largura do pneu com o seu quadro, com tudo certinho dentro da sua bike. Então, não é qualquer pneu que dá certo. Mas a pessoa não precisa se desesperar. Pô, vou trocar de bike. Dá para você fazer muita coisa com pneu 700 por 25, 26, colocando a calibragem correta, de acordo com o seu peso, o peso da bike. Aí que eu ia chegar. Aí, legal. Aí foi lá, comprou vamos supor, tem uma bike mais antiga, comprou um pneu 25. Sim. Que é o que deu na bike lá, beleza, né? Aí, qual que é a outra coisa que a gente tem que ver? Qual pneu, né, primeiro, qual pneu de prova vai usar, tipo de câmara, que eu falo errado toda vez. Câmara. E a calibragem. Correto. Vamos lá, câmara de ar. Assunto muito importante. Aquela câmara de ar preta que você compra no qualquer lugar,
Você não compra mais ela, não, tá? Não, pra treinar dá. Pra treinar dá, treinar qualquer coisa. Treinar, você Pra pode competir, nós estamos falando. pra competir. Porque pra treinar, Assim, focando a câmera vira uma serpente de tanto remendo que tem, né? Não tem problema. Fica rígida, né? Parece uma casco de tartaruga, né? Não tem mais lugar pra colocar, sem colocar remendo em cima de remendo, né? Fura o remendo, você bota outro remendo. Não tem jeito. Um caroço no pneu. Eu sei como que é isso aí. Fazia muito isso. Vamos lá, câmara de ar, focando em performance. Primeiro lugar, látex. Tá. E depois as TPU. Terceiro lugar, aquelas câmaras de ar de borracha fininha. Tem umas de borracha escura, mas são bem fininhas. São boas. Daí, em quarto lugar, último, a câmara de treino. Tá. Pensando também que você vai usar esse conjunto pneu e câmera para prova. Então, acabou a prova, tira, guarda, deixa lá bonitinhos, né? Atende as recomendações para não ressecar, guardar certinho. E é isso também, porque é um investimento também maior, né? Do que uma câmera normal. Sim, é um investimento um pouquinho maior. Assim, vou dar um exemplo até de uma atleta, uma cliente minha que foi para fazer o Mundial em Kona agora. Uhum. Ela chegou 2 semanas antes, se não me engano, para fazer a prova. Ela falou, poxa, eu tô indo para lá, vou com um pneu bom, vou ficar treinando com um pneu bom. Ela falou, pô, tu quero levar um outro pneu. Eu falei, então, se você for ficar treinando, vai ter que depois trocar. E assim, mexer com tubeless, se você for colocar a mão na massa mesmo, é uma bagunça que só quem faz vai odiar, assim, pra você depois você fica até relutante, vai relutar em querer colocar tubeless de novo. Mas ele é bom, funciona muito bem quando for o pneu. Mas assim, ela foi viajar e ela queria levar mais um par de pneus, porque ela ia treinar, não ia usar o pneu de corrida, então a melhor escolha para ela foi câmara de ar. Então daí eu recomendei 2 câmaras de ar diferentes. Látex para o dia da prova e para os dias de treino de TPU. Tá. Por quê? O TPU é um volume muito pequenininho. Então cabe dentro da bike, do armazenamento da bike ou em algum porta-trecos. Ele é ótimo para isso, para você levar de câmara de ar reserva. Ah, tá? legal. O volume que ele ocupa é muito pequeno. Então, não quero usar tubeless, vou usar câmara de ar, então deixa látex para prova. Tem que ter o cuidado para manusear. Então, câmera é isso, látex, TPU. Látex, TPU. Borracha fina e aí qualquer uma para treino. Legal. E aí, explica pra gente o que você falou da diferença de você usar uma câmara mais grossa e uma câmara de látex. Então vamos lá. A resistência à rolagem do pneu ela é calculada, né, pelo atrito que o pneu sofre. O atrito que o pneu causa no conjunto todo. Então, quanto maior o atrito do pneu, dele se deformando, então, o atrito do pneu ele é formado, como acontece esse mecanismo do atrito? Pelas tramas internas do pneu que ficam se movendo, tá? Pelo contato da borracha no solo, pela calibragem. Então, tudo aquilo que se move gera atrito. Se você coloca outro corpo dentro do pneu, seja ele câmara de ar ou selante, que a quantidade de selante também influencia muito no atrito. Então, quando a gente coloca uma câmara de ar dentro do pneu e o pneu passa por alguma imperfeição, o pneu se deforma em uma certa quantidade, uma certa quantidade de movimento, e a câmara de ar que está lá dentro, ela se deforma de outra forma. São 2 mecanismos de deformação que geram atrito de forma diferente. Então, o pneu se deforma desse jeito e a câmara de ar assim, por exemplo. Então, está tendo atrito dentro do pneu, além do atrito do pneu com o solo. Então, isso aumenta muito a resistência à rolagem do pneu. Muito interessante. Então, assim, por isso que é importante ter o látex lá. Por exemplo, comparando um pneu tubeless com a quantidade correta de selante e um pneu com uma câmara de ar fininha, aquela escura fininha, por pneu ali, mais ou menos 3 watts de resistência à rolagem, 3 a 4 watts de resistência à rolagem por pneu. A gente está falando ali de 6 a 8 watts por par de pneus. Já é uma economia. Num full são 8 minutos. E aí, o que você mais recomenda é o tubeless. Sim, o tubeless na quantidade correta, porque o tubeless, se você... De líquido. Então, por exemplo, um pneu 28. Tá. A quantidade ali recomendada é na faixa de 30 ml, 30, 40. O ideal mesmo seria uns 25 ml, mas você tem que ter um pouco mais de proteção. Então, ali botar 30, 35 ali nessa faixa é uma quantidade boa. Se você bota ali 50 ml, a resistência à rolagem
por pneu aumenta em 2 watts. Caramba. Bom, isso aí vai ter que ficar lá do lado mecânico, ó, É. 40 ml. Não, essa tem que... Aí a gente tá falando um pouquinho mais, detalhe, né? Porque pro mecânico, a função do mecânico, ele quer que não tenha furos. Uhum. Então, o que ele vai fazer? Ele não tá preocupado muito na performance, ele tá preocupado em não ter problema, em não furar. Então, ele vai encher teu pneu de selante. Só que essa quantidade extra de líquido dentro do pneu é mais um corpo que tá se movimentando lá, chacoalhando, girando, e aumenta a resistência à rolagem do pneu. Não, e aí você investiu num pneu bom e acaba perdendo um pouco na quantidade de líquido, Sim. que é um detalhe. E até de pneus, algo importante que muita gente me pergunta, falou, pô, eu comprei um pneu melhor, um pneu bom de competição, coloquei o selante, o pneu tá vazando o selante do lado, tem uma bolinha aparecendo. Por quê? Os pneus mais novos, os tubeless, ele tem a letrinha TLR. Isso significa Tubeless Ready. O que é isso? Esse pneu, ele não foi totalmente vedado. Então, ele precisa do selante para fazer a vedação dele, a primeira vedação. Então, sempre que você for colocar o selante nesse pneu, considera ali umas 5 ml a 10 ml a mais de selante na primeira vez, para o selante vedar o pneu. Ah, interessante. Tá? E assim, tem todo um procedimento para você colocar, depois que você coloca o selante, para ele vedar a roda. Você tem que pegar a roda, virar com ela deixar ela na horizontal e girar por uns 5 minutos de um lado, girando. Tem que ter paciência. Então, muitas vezes no bike shop, com a correria do bike shop, o mecânico não tem tempo de fazer isso. Daí você vai pegar a tua bike, vai deixar ela calibrada, vai pegar outro dia para andar, o pneu murchou. Eu já vi isso acontecer. Isso acontece muito, porque não deu tempo de fazer essa vedação. Então, uma forma é, pega a bike na tua casa, gira 5 minutos de um lado da roda, vira mais 5 minutos. Poxa, não quero fazer isso? Sobe na tua bike e vai rodar, depois que você pegou da loja, do bike shop. Porque o líquido em movimento vai fazer essa vedação. É lógico, vai perder um pouco da calibragem, depois você vai ter que recalibrar, mas o pneu ele precisa dessa vedação inicial, assim que você montar ele na roda. Nossa, bem interessante. É diferente dos primeiros tubeless, que é só a letrinha TL. Então tem que TLS. Não, por exemplo, o Continental GP 5000 TL. Tá. Esse é um pneu, foi o primeiro tubeless que eles lançaram. Você não precisava nem de selante. Botava ele na roda, enchia. Acabou. Agora os mais novos, que é o TLR, ou TLR ou TR, que é o Tubeless Ready, tá. ou tem TLR ou TR. Esse precisa de selante. Eles precisam de selante para poder fazer a vedação, que é a parte estrutural do pneu. E aí, já entrando na calibragem, isso fica escrito no pneu ali. Sim, tem a letrinha. A calibragem também, né? A calibragem... Não, tá ali o máximo isso, tem isso ali. É o máximo que você Porque pode. também eu já vi muito, a pessoa troca, começa a usar tubeless, e aí tá acostumada a colocar 110, 120 libras. Aí pega um tubeless e não sabe. Ninguém... É difícil, assim, né? Às vezes a pessoa parar, olhar lá, vai no automático. 100, 110. Sim. E aí tem que olhar. A primeira coisa, antes de falar de eficiência, de números ideais para você colocar, é o máximo que aquele pneu suporta. Que é normalmente 70, 80 libras ali estourando, né? Você tem até... E também tem um tipo de aro, né? Isso. Tem um tipo de aro. Até a Zip mesmo, ela permite ali no máximo 72 PSI, né? Que é a calibragem máxima. E aquilo, né, é o máximo que o pneu suporta. E não quer dizer que você precisa colocar o máximo. Você não precisa, porque sempre em todo projeto assim, de equipamentos mecânicos, pneu, equipamento mecânico, você tem um fator de segurança. O pessoal chama até de fator de cagaço, né? O engenheiro falando. Não, mas a gente sempre faz isso. É o fator da merda, que merdas acontecem. Desculpa falar. Não, imagina. Então, vamos lá, você colocou aquela pressão máxima do pneu. Quando você passa numa lombada ou rampa, aquele pulinho, a hora que você cai no chão, a pressão aumenta. Então, não vá colocar sempre a pressão máxima. Que você pode rampar e cair, e dependendo do peso do conjunto do ciclista mais a bike, a pressão fique muito mais alta e rompa o fator, a margem de segurança. E aí pode acontecer alguma coisa com a roda. Vai acontecer alguma coisa, o pneu vai estourar, vai sair do aro. Olha só, dica muito importante. É importante, não trabalhem com o máximo. Tá, e aí como chegar no valor ideal, então? Vamos lá. Existem diversos aplicativos na internet que você consegue utilizar, que eles já dão uma margem de confiança boa. Tá? Para a pessoa partir do zero. Eu quero calibrar meu pneu. Tem diversos aplicativos, tá? Tem da Zip, tem da Silca, celular. Eles são pontapé inicial.
Mas a gente consegue otimizar isso muito, muito. Primeira coisa, tem tipos de bikes diferentes, né? Então, uma bike de TT, normalmente o peso ali é 50% de carga na roda dianteira e na traseira. Numa road, 52 atrás, 48 na frente. Uma gravel, diferente. Uma mountain bike, diferente. Então, cada bike é uma calibragem diferente. E primeira coisa que precisa ser feita é o peso do ciclista e o peso da bike. Mas é o ciclista uniformizado, capatilha, capacete, bike com as caramanholas que a pessoa for utilizar cheias e géis. E aí soma tudo e aí vai ter um número. Soma tudo, daí a gente vai conseguir ter a calibragem ideal para aquele tipo de pneu, tá? Mas antes disso, uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar é que cada pneu ele vai ter uma dimensão diferente em um determinado tipo de aro. Por exemplo, por norma, um pneu 700 por 28, ele tem 28 milímetros de largura, isso num aro padrão de 17 milímetros interno. Se você está ali com um aro de 20 milímetros interno, esse 28 já vai para 29 ali. Se você pegar uma roda, por exemplo, uma Bontrager ou uma Zip, que tem 23 interno, esse 28 vai para 31. Então, vamos lá, você tem um aro aqui e o pneu. Se você mexe na largura do aro, você mexe no volume interno do pneu. Então, a calibragem do pneu tem que ser feita para pneu montado em determinado tipo de roda. E aí, esses aplicativos, você coloca todas essas informações. Você consegue colocar isso, mas você vai ter que medir a largura do teu pneu naquele aro. Entendi. Então, você está com 28, a hora que você for colocar no aplicativo, você não vai colocar o 28, você tem que colocar a largura do pneu. A pessoa tem que fazer uma consultoria só para mexer no aplicativo, tô achando. Ou fala comigo que eu faço para você. Ou fala, me ajuda aqui, Renato. E esse é fundamental que a gente tem que ter o peso completo para poder fazer a calibragem, e dá para fazer também algo mais refinado, tá? Se, por exemplo, um atleta de ponta, que ele quer mexer bastante na calibragem, que ele vai utilizar, por exemplo, 2 ou 3 hidratações na frente, ou apenas uma atrás, ou nenhuma, ou só vai utilizar atrás, a gente vai mexer ali nas cargas que vão ser aplicadas na bike nele. Então, daí dá pra gente fazer algo customizado, com uma balança ali, pesando na roda, embaixo da roda dianteira, uma balança embaixo da roda traseira, e medir as cargas em cada roda, e daí fazer algo bem customizado. Não, aí a gente entra na hidratação, nós já vamos entrar. Mas é bem importante pensar nisso, porque, primeiro, é difícil a pessoa parar para pensar que a pressão da roda dianteira vai ser diferente da traseira. Você já trouxe um ponto interessante, né? Na contrarrelógio, talvez 50-50, então vai estar igual. Mas já é interessante pensar nisso. Uma outra coisa é o peso, que normalmente a gente pega e põe, eu peso X. Esquece do peso do capacete, da sapatilha, da hidratação, né, da alimentação lá, o gel, porque a pessoa for comer. Então, são pontos importantes que podem fazer diferença. Sim. E aí, qual a importância dessa calibragem correta? Porque muita gente não tem também esse conhecimento, assim, da importância da calibragem. Vou dar até um outro exemplo, assim, da calibragem com relação ao peso. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova em Kona, que não pode usar roda fechada. Tá, vou estar trabalhando aí com praticamente 50% de pressão dos pneus. Só que, se a pessoa botar uma roda fechada, a roda fechada é mais fina do que a dianteira. Então, eu vou ter que botar uma carga maior atrás. Já entendeu? Então, você vai ter a sua configuração para diversas combinações de rodas. Tá. E vamos lá, a calibragem. Como eu disse anteriormente, a bike é um sistema massa-mola. Então, se a gente deixar essa mola mais fraca, ela vai absorver melhor os impactos e vai transmitir menos vibração para o seu corpo. Se transmite menos vibração para o seu corpo, você tem uma economia maior de energia. E é basicamente a vibração. Você vai sentar na bike mais confortável, ela vai vibrar menos, vai ter uma digeribilidade melhor e, principalmente, você vai ter mais pernas para correr. O foco é sempre economia de energia. Sim. Tá? E aí, mas dá um exemplo, assim, por exemplo, de calibragem. Um pneu calibrado da forma correta e um pneu que está calibrado normal. Assim, se a pessoa não... 70 libras, vou por 70. O máximo da roda é 70, vou por 70. E um que é feito no aplicativo, correto. Qual a diferença... Quanto que a pessoa consegue ganhar com essa calibragem correta? Você tem mais ou menos uma comparação?
a gente está falando ali fácil de uns 4, 5 watts de economia de energia. E aí, lembrando que ele falou no começo, 5 minutos. E assim, a primeira coisa que a pessoa vai sentir é o conforto. A pessoa fala, nossa, a bike tá mais confortável. Mas na cabeça de muita gente, conforto vem com você tá devagar. Não, isso é uma coisa que as pessoas precisam virar essa chavinha, principalmente no ciclismo. E é uma coisa que é tão, assim, enraizado. E se você olhar os atletas, o exemplo dos atletas profissionais, eles estão muito confortáveis ali naquela posição, fazendo força, e conseguem fazer muito mais força no conforto. Já é difícil tá lá, pedalar, nadar e correr. Sim. Se você tiver que sofrer mais ainda do que você já tá, tudo fica mais difícil. Eu lembro uma vez que eu fui participar de um camp, e aí o treinador chegou para uma atleta, e ela vivia tomando, acho que café com leite, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí o treinador um dia foi conversar com ela e tal, ela, o que você tá tomando? Café com leite, eu adoro isso. Ele falou, então você vai colocar isso pra você beber na corrida. Ela, porque ela tinha dificuldade na corrida. Sério? Não, só pra você ficar feliz correndo. Aí ela começou e começou a render mais, né? Lógico, eu tô falando aqui de nada aspectos nutricionais, nem lembro se era leite, gente. Só tô dando exemplo do quanto você está confortável faz com que você aumente a performance. Um fator psicológico, nesse caso, até da pessoa, né? Se sinta bem ali e imagina você sentir esse conforto. Então, é importantíssimo pensar nisso. Porque enquanto a pessoa é nova, ela não tá pensando muito em conforto, porque ela tem energia de sobra, a pessoa se recupera mais rápido. Quando a pessoa já vai ficando um pouco mais velha... Nem fale. Conforto. A recuperação cai muito. O corpo não funciona da mesma forma. E assim, as pessoas quando começam a investir hoje em dia, assim, em conforto, em tecnologia, em conhecimento, as pessoas conseguem baixar bastante o tempo delas comparado quando elas eram novas. Então, existe isso. Então, é comprovado cientificamente, por números. Você melhora o conforto, tua performance aumenta. Tanto é que o fit mudou muito de antigamente. Nossa, nem antigamente fala. Você abaixava ali, o clipe tinha que ser reto ali embaixo, você ficava com o peitão aberto. Nossa. E achava que estava rápido. Nem vamos tocar nesse assunto. Então, vamos lá, a gente falou do pneu. Então, um pneu bom, o certo para você, calibrado, você vai já economizar nessa conta aí de 36 por hora, você já economiza... Uns 4, 5 watts, fácil. Um tempinho bom, que vai fazer bastante diferença ali na prova. E o conforto. E aí, agora a gente passa para hidratação, que também é um ponto que todo mundo discute. Até eu fiz um podcast com a Janaína, sua nutricionista, né? Janaína Porto Alegre, agora no 70.3 Floripa. E ela tava falando que alguns atletas relutam um pouco em colocar hidratação, porque vai pesar a bike, né? E vai levar mais peso. E aí ela fala, os atletas profissionais levam, por que você não vai levar? E aí acaba convencendo os amadores a usarem. E aí, né, a pessoa sabe que tem que usar, né? Ali a gente sabe que tem uma infinidade de formas de colocar a hidratação na bike. E isso muitas vezes gera dúvida de onde colocar, como encaixar a garrafa, né? Como fazer, se coloca atrás do selim, se põe ali na frente no cockpit. E aí acredito que você tem a solução, porque você faz as peças, né? Direcionadas para aquela bike, para a pessoa. Então explica um pouquinho como que funciona isso. E são peças feitas com impressão 3D, bem bacana. Qual que é a vantagem de fazer com impressão 3D? Você consegue adaptar nas angulações que cada pessoa utiliza. Então, eu tenho uma pessoa que utiliza o clipe a 10 graus. Eu vou colocar um sistema de hidratação entre os braços, que é o conhecido como BTA, e ela utiliza uma inclinação de 10 graus. E ela quer que as caramanholas fiquem na horizontal com relação ao solo. Então, eu tenho um clipe inclinado. Se eu for colocar de uma forma convencional ali, ela vai ficar inclinada para baixo. Então, eu consigo regular na altura. Além disso, tem algo bem legal que acontece muito com as mulheres, por causa do busto. Se eu deixar a caramanhola ali na horizontal, acaba atrapalhando, incomoda. Ou também fica pegando na boca do estômago. Então eu também consigo dar uma leve inclinação para baixo. Para ficar mais confortável para a pessoa. Tá? Então, só mexi no conforto agora. Sim. E agora vem a parte da aerodinâmica. Tá. Até, acho que ano retrasado, era permitido colocar a caramanhola aqui. Dentro, né? É isso. Que basicamente, a gente estava copiando o formato da aerodinâmica dos pássaros. O pássaro tem um osso externo avantajado para melhorar a aerodinâmica. Então, o fluxo de ar é melhorado, esse fluxo de ar diminui o arrasto aerodinâmico.
Como agora foi proibido colocar caramanhola aqui, você pode colocar caramanhola na frente, na sua frente, então o microfone aqui na sua frente, porque a hora que a massa de ar está passando por aqui, ela encontra esse corpo, então ela vai ser direcionada para outra área. E essa massa de ar não vai ficar travada aqui no seu tórax e no seu quadril quando você estiver pedalando. Não estou falando que não vai chegar. Vai chegar, mas em menor quantidade. Então você é mais aerodinâmico com a caramanhola Com a aqui caramanhola do que sem. do que sem. Principalmente também em até ventos cruzados. Tá? A maioria dos ventos que nós pegamos são os ventos cruzados. É difícil você pegar só um vento contra ou a favor. Ele sempre está cruzado, de um lado para o outro. E quando você mexe nessa, aumenta a sua área lateral de contato, você está aumentando o efeito vela. O efeito vela, para quem não sabe, você está com um barco, o barco ele veleja contra o vento, e contra o vento cruzado ele vai indo para frente com o vento cruzado. Então, o vento batendo em você, a resultante das forças te joga para frente. Muito legal. Então, é isso que eu acho que é importante a gente frisar. Então, melhor colocar lá, fazer o suporte certinho, confortável para você, vai te ajudar ainda mais na aerodinâmica do que sem nada. Sem nada. Ótimo. Porque então, já é um ponto, gente. Leva. E aí, sem falar da parte nutricional. E da facilidade também. Porque, né, a pessoa tá aqui, para ela tirar a mão aqui e tomar, é muito mais fácil dela levantar, pegar ali no quadro e tomar. E aí, nesse caso, você normalmente faz na frente e atrás, e o do quadro quase não usa mais. Ou ainda tem alguns atletas que usam. O quadro utilizam mais quando a bike já foi projetada para um determinado tipo de caramanhola. Tá. Quando tem alguns fabricantes que a caramanhola já é integrada dentro dali para você colocar no quadro. Já alguns fabricantes já têm o reservatório dentro do quadro, que é a melhor opção ainda. Tá? Porque quando a gente coloca um corpo diferente, um formato diferente da aerodinâmica do quadro, você tem uma caramanhola redonda, e o teu quadro todo formato de gota. Você colocou a caramanhola ali, acabou com a aerodinâmica do quadro. Isso é uma coisa que tem muita gente que ainda usa, que é uma coisa muito simples também, né? Tem até algumas caramanholas no formato do quadro, ótimo, que você pode investir também, não é tão absurdo o valor, e aí você pode usar, que às vezes até tem algum problema pelo formato, às vezes ela cai mais do que outras, então pensar um pouco nisso. É mais difícil de pegar. Mais difícil de pegar, de colocar de volta ali, mas a caramanhola convencional num quadro de triatlon estraga tudo, né? Arrebenta. Então, até o posicionamento, poxa, eu vou colocar no down tube ou no sit tube? Tem até uma postagem que eu fiz um tempo atrás, é melhor você colocar lá no sit tube, a caramanhola, do que no down tube. De preferência, colocar uma aerodinâmica. É mais difícil de pegar? Mas eu tô falando assim, melhorando a aerodinâmica. Se não tiver onde colocar, vou ter que colocar no quadro. Entre colocar no down tube e no sit tube, coloca melhor no sit tube. Tá. Lógico, você vai ter que treinar, porque é um pouco mais complicado de pegar. Mas falando de performance. Tá. E aí, se a gente falando de performance também, então a melhor opção seria colocar na frente e atrás. E aí, o meio ali da bike eu tiro tudo. Tira. Se não for integrado, se não for um suporte já integrado, projetado ali. Tira até o lugar. Tira tudo. Deixa o quadro fluir, deixa o ar fluir pelo quadro. Tá. Importante, deixa fluir. Legal, tá? muito legal. Porque aquela redonda você mexe muito na aerodinâmica, você cria uma perturbação aerodinâmica muito grande ali, e ali já é uma área que já tem perturbação aerodinâmica causada pelas suas pernas que estão em movimento. Então você pode economizar também pensando só em trocar a caramanhola de lugar. E aí pensando então nisso, então você dá prioridade para frente. Para frente. E depois atrás. Atrás não é tão fácil de pegar. Não é todo mundo que vai ter a mobilidade porque você vai ter que sair da posição aero para pegar. Sim. E atrás é muito mais aerodinâmica, tem um efeito aerodinâmico legal. Por quê? Dá um exemplo de carro. Tá. Então, o aerofólio do carro. A função do aerofólio não é só manter atrás. Isso num carro, não estou falando de Fórmula 1, mas um carro sedã, por exemplo. Não é só deixar a traseira do carro no chão. É melhorar a aerodinâmica. Por quê? Se você tem um carro que tem esse formato aqui, o ar passa por aqui. A hora que ele passa no capô do carro, vou dar um exemplo, falando de carro, só para a pessoa conseguir visualizar melhor. O ar se descola aqui da parte superior e começa a gerar um vórtice. Tá? O vórtice, a turbulência. Se você coloca um anteparo aqui em cima, aqui está o porta-malas do carro, tá? De um sedã. Se você coloca um anteparo aqui, esse vórtice aqui vai ser diminuído por causa desse corpo. Então ele vai regularizar essa turbulência de ar
e vai diminuir essa turbulência. A mesma coisa com o suporte traseiro. Então aqui eu tenho as costas do atleta, o ar passou por aqui, ele começou a gerar um regime turbulento aqui, e é aqui onde gera o arrasto aerodinâmico grande. Se a gente coloca um corpo aqui, um anteparo aqui, que são as caramanholas, esse fluxo de ar turbulento vai ser diminuído por essa caramanhola atrás. Entendeu? Nossa, excelente. Por isso que é sempre bom as caramanholas estarem bem próximas ali do quadril, da bunda da pessoa ali, né? Porque diminui o arrasto aerodinâmico. Olha só, e aí também, isso tem que ser uma peça específica para colocar, sim, né? para cada, assim, algumas bikes já vêm com a furação no canote de selim, então você pode utilizar aquela furação, que nem a Canyon, por exemplo, tem. Outras não tem, mas eu consigo criar um suporte que abrace o canote. Também tem a opção de posicionar esse suporte nos trilhos do selim. E existem alguns selins que já tem a furação, utilizar a furação do próprio selim para colocar um suporte ali atrás. E aí, uma ou duas? Duas, você tem duas de 500 ml, você tem um arrasto aerodinâmico melhor. O ideal, então, duas. Duas. E aí, o que você pensa, assim, pensando em configuração? É difícil porque é individual. É individual, e cada prova é uma coisa. Mas pensando assim, num Iron, que a pessoa queira levar 3, caramanholas, 2 atrás e uma na frente? Sim, porque na frente ela vai usar mais. Tem gente que só coloca atrás vazia para efeito de aerodinâmica. Tá. A maioria das pessoas, se vão levar ela X, começam a prova utilizando as de trás, acaba com as duas de trás e deixa as duas ali de trás, e depois só vai para frente, trocando ou utilizam frente. até um torpedo na frente para reabastecer, isso se o quadro não tiver um reservatório interno. Tá. Mas quando a pessoa tem um quadro com reservatório interno, então usa o interno, duas na frente e pode colocar uma atrás. Não, é legal a gente falar, porque assim, a pessoa tem que treinar isso também. Isso é treinável. Não adianta, vai lá, fala com o Sartório, coloca e vai fazer a prova. Não vai conseguir pegar, vai ter dificuldade, tanto na frente, porque também vai mudar a dirigibilidade da bike. Então, treinar do jeito que você vai competir é importantíssimo, e ter esse tempo de falar, não, Sartório, não gostei, esse negócio que você fez não deu certo, né? Voltar a ajustar de novo. É importante, porque faz parte desse processo. Né? Você tá com uma bike toda ajustada, o básico, né? Conseguir ficar clipado. Nem preciso falar aqui, mas a bike contra-relógio foi feita para você ficar clipado. Se você ficar segurando o guidão, é melhor você ter uma hold, que você vai ganhar até mais. Mas assim, treinar isso, como você vai colocar, como você vai trocar, como você vai reabastecer, tudo isso tem que pensar para na prova sair automático. Sim, eu costumo pedir para as pessoas uma foto de perfil da bike. Legal. Porque daí eu consigo ver quanto de espaço tem entre o tórax e a frente da bike. Porque a opção de um suporte dianteiro, você pode utilizar ali com até 3 caramanholas na frente, pela regra nova. Mas normalmente as pessoas colocam uma em cima e uma embaixo. Mas se uma pessoa pequena, o quadro pequeno, eu não consigo utilizar embaixo, porque você tem um limite, a pessoa também baixa. Então eu tenho que mexer, eu peço sempre a foto para poder ver quanto de espaço eu tenho livre entre o tórax da pessoa e ali a base do clipe, para ver quantas caramanholas eu consigo colocar. Às vezes eu não consigo colocar uma em cima, mas eu deixo o suporte mais alto e a pessoa só usa um embaixo, uma caramanhola embaixo. Tá. Então é bem individual mesmo. É muito individual. Assim, eu tenho existe a receita de bolo para algumas bikes, mas eu sempre gosto de pedir essa foto porque eu evito o problema da pessoa receber uma peça, não servir para ela e me devolver ou fazer outra. Porque nesse que devolver ou fazer outra, eu também não vou, muitas vezes, conseguir colocar essa peça para outra pessoa. Então, eu peço essa foto para verificar ali na frente. E quando a pessoa quer algum suporte traseiro, eu também costumo pedir para a pessoa tirar uma foto com a mão lá atrás, para saber até onde a mão da pessoa chega. Porque com essa foto, eu consigo botar a foto da pessoa no software que eu faço o desenho, e verificar como que eu posso mexer na inclinação da caramanhola, se eu consigo colocar ela mais próxima, se eu tenho que recomendar uma caramanhola menor, uma de 500 ou uma de 750, se ela puder levar atrás. Olha só. Dá para mexer bastante nisso. Porque é isso também, né? Não adianta você pegar um comum, aí a pessoa é um pouco mais encurtada, a outra vai mais lá atrás. Tem gente que prefere puxar a caramanhola por trás, tem gente que prefere puxar pela frente. Mesma coisa aqui, entre os braços. Tem gente que prefere tirar assim, tem gente que prefere puxar para trás. Então eu consigo, pegando essas informações com as pessoas, fazer algo específico para ela. Olha. Então, mais conforto, aerodinâmica e ergonomia, né? Ergonomia. Assim,
Ergonomia é fundamental. Tem que ter. Fundamental. Tem que ser uma peça funcional. Então, então a gente falou do pneu, a gente falou um pouco diferença de roda, agora falamos da hidratação. Hidratação. Na transmissão lá, você falou também do canelito. Isso, canelito, nossa, gente, O canelito é algo que ou você usa ou não usa, então seria um investimento. Sim. Né? Porque a gente tá falando de pneu de hidratação, você precisa ter uma forma de se hidratar e você, óbvio, precisa ter um pneu na bike, então são escolhas. Agora, o pernito você pode escolher não ter, mas você pode ter também. Assim, a não ser que a pessoa se sinta muito incômodo, mas em usar, pô, incomoda demais, sei lá, tem dificuldade para colocar com a roupa de borracha, mas, gente, é o ganho marginal mais barato. Olha só. Assim, não é caro. E se você estiver andando ali na faixa de uns 36 por hora, 34, 35, você já começa a ganhar uma redução de uma economia de energia na faixa de 4 watts, pelo menos. Com um canelito que é barato. Só colocando canelito. Só colocando canelito. E aí, ele precisa ter um tecido específico? Sim. Como que funciona a escolha, né? É escolha. Cada tipo de tecido vai funcionar uma margem de velocidade, tá? Não é porque você vê um atleta de elite, que ele tem um formato, que tem as bolinhas aqui na frente, ou algum formato diferente, que vai funcionar para você, tá? A aerodinâmica é algo muito legal, né? Que às vezes você olha e fala, não, tá aero, mas aquela pessoa não é aero. Não, gente. Eu falo para todo mundo, uma baleia é aerodinâmica, porque a água é um fluido assim como o ar. Então ela é aerodinâmica, ela é rápida, ela é mais rápida que você correndo, tá? A pé. Né? Sim. Então, o canelito, normalmente as listras verticais, tá, funcionam muito bem para essa faixa de velocidade ali entre 35 até 42 km por hora, que a maioria dos amadores ali conseguem andar mais ou menos nessa velocidade. Funciona muito bem. Depois dessas velocidades mais altas, ali na faixa de 40 a 46, 47, são outros tipos de tecidos com formatos diferentes. Tá? Mas o importante qual que é? A importância dessa textura nas canelas e também no antebraço, tá? É aquele mesmo princípio da bola de golfe, que tem os pequenos furinhos. Como que funciona esse mecanismo? Então imagina que aqui minha mão é a canela da pessoa, tá? Ou o antebraço. O ar chega aqui, ele está na extremidade, ele cria o vórtice, que nem eu dei o exemplo dos pneus, né? Das costas da pessoa. Se você cria pequenas... altera a rugosidade do tecido, tá? Nessa superfície aqui se a gente pegar um formato do relógio ali entre 3 e 9 horas, mais ou menos, começa a criar as rugosidades ali, você cria pequenas perturbações aerodinâmicas, microvórtices. Então, a hora que o ar passa por aqui, ele vai se descolar e vai gerar turbulência. Se você gera pequenas turbulências aqui, esse descolamento ele vai ser quase que eliminado, ele vai grudar de forma novamente no corpo. Então diminui o arrasto aerodinâmico, que é aquela zona de ar turbulenta. E aí é isso, é um ganho... É barato você colocar um canelito e faz diferença. Você põe essa meia com canelito ou meia com essas ranhuras, com um tecido tecnológico, é perceptível. É perceptível que, poxa, você começa a ver, tem coisa diferente, mas a bike tá mais rápida. Porque o freio não tá pegando hoje, o que foi? Comi bem ontem. Legal. E aí, uma outra coisa também que acho que nem precisa entrar em detalhe, que é perceptível, é o tecido, né? A roupa, sim. O macaquinho que você vai usar, não pode, né, ter entrada de ar para não gerar atrito, né? Dei exemplo dos corta-ventos que as pessoas usam quando tá frio, então pensar nisso. E aí, o que mais que a gente pode pensar aqui? Olha, a roupa é fundamental, e o capacete. Capacete é algo muito particular, tá? Eu vi até teve um... Tá tudo parecendo um abajur agora, vai. Então, mas o abajur funciona bem, principalmente quando ele dá giro, né? Antes era espermatozoide, né, aquele tamanho de capacete lá. Porque funciona, o capacete é muito pessoal, por quê? O principal problema do atrito ali, a perda de energia com o capacete. Quando você tem um capacete com uma cauda muito longa e você é uma pessoa que fica olhando muito para baixo para ver o Garmin, acabou, porque a hora que você levanta, parece
um leme ali, né? Então, essa rabeta que fica alta são de 4 a 6 watts de arrasto aerodinâmico que você gera, Nossa. tá? E se você fica toda hora olhando pro Garmin, é isso daqui. Até o fluxo de ar se normalizar, gente, tá sendo um arrasto aerodinâmico gigantesco. Então, hoje existem capacetes com caudas curtas que permitem que você olhe para baixo e essa rabeta não interfira muito. Mas, de forma geral, é sempre importante que a rabeta fique encostada nas suas costas, tá? Para reduzir esse arrasto aerodinâmico causado pela rabeta. Tá. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você está clipado, as áreas de contato, primeiramente o ar bate no capacete, nos ombros do atleta, né, na mão. Então, se você conseguir reduzir essa massa de ar que está batendo no seu ombro, tá? Enganar o ar, é válido. Por exemplo, teve aquele capacete da POC, o primeiro, que é aquele formatão. Ele tem uma coisa muito legal, que ele tem uma entrada de ar aqui e saídas de ar aqui na lateral. Então o ar entra por aqui, é pressurizado, e essa massa de ar que iria bater no seu ombro, ela é enganada, entre aspas, por esse fluxo de ar que está sendo injetado dessa forma. Já o formato maior do capacete, até com aquelas viseiras com umas abinhas, elas diminuem a massa de ar que vai ser incendida tá incidindo no seu tórax e também no seu ombro. Tá? Porque o ombro, ele causa um arrasto aerodinâmico grande. Sim. Por isso que é sempre bom a pessoa, quando fizer o fit, se ela puder testar alguns capacetes. É isso que eu ia perguntar. Então, daí, pra chegar num capacete ideal para cada um, é fazer o fit com o capacete. Com capacete. E assim, o bom do atleta amador, até puxando para esse lado, é que ele tem a opção de escolher qualquer capacete. Sim. Um atleta profissional, ele recebe o capacete, daí ele vai ter que fazer o fit para encaixar naquele capacete. Então ele vai mudar a aerodinâmica dele. Então o ideal é ter alguns ali você ir testando para achar o que fica pega de melhor para amigo, você. ou pega um emprestado e testa para ver qual fica melhor em você. Ótimo. É por isso que a gente vê, né, quando a gente vê, por exemplo, Tour de France, as provas de contrarrelógio, cada um tem um capacete diferente. Mas muitas pessoas, você vê que o fit não tá legal. Tem aquela rabeta para cima, ou o capacete não tá funcionando muito bem. E, assim, no Tour, a maioria das pessoas, a equipe toda vai usar só um capacete. No máximo é com uma cor diferente, no patrocinador. Mas o capacete tá no... E para um atleta amador, ele não é preso ao capacete. Ele pode escolher. E aí o ideal é escolher lá. Legal. Tem mais uma dúvida que vai ficar pro final, porque eu preciso falar dos patrocinadores antes. Bom, vamos lá. A gente tem a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, se você quiser conhecer todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code e você vai ser direcionado para o site. Bom, a gente tem a 4 com a gente também. E, se você é cliente 4, você tem desconto no seguro viagem e seguro bike da Omint. Então, acesse o QR Code também aqui para conhecer esses descontos e o seguro. Centauro está com a gente também. E você pode acessar o site lá e comprar muita coisa que você precisa aí para fazer o seu esporte, corrida, caminhada, bike... um pouquinho também de natação, tem tudo lá. Acesse o QR Code aqui e aproveita o nosso cupom. A Z2 que está com a gente também, então se você, com certeza, vai precisar de gel, de suplementação pós-prova, tudo você encontra no site da Z2, todo mundo aproveita esse cupom. Se você não aproveitou ainda, você está perdendo tempo. Então clica aqui e aproveita o nosso cupom e compra tudo que você precisa na Z2. Bom, uma outra coisa que a gente tem visto muito, né? O tamanho da coroa dos atletas, né? Assusta todo mundo. Olha lá, a gente até tava brincando agora no 70.3. Nossa, o tamanho da coroa do tacone. Por que os atletas estão optando por uma coroa maior? Então, a gente sempre busca, além da eficiência energética, ali, redução de atrito, ganho de energia nos pneus, na aerodinâmica, tem a parte da transmissão da bike. E a transmissão da bike são diversas coisas que trabalham na transmissão, né? Assim, lubrificação de rolamento, lubrificação de corrente, lubrificação de rolamento. E tem a parte do atrito gerado pela corrente, que é um vilão que muitas pessoas desconhecem. Normalmente, quando a pessoa compra uma bike, ela vem com uma coroa pequena, né, não tão grande, que vende a bike para a maioria do público. E quando você começa a se desenvolver, andar numa velocidade maior, é importante você fazer esse upgrade. Por quê? A corrente, ela tem 2 mecanismos ali principais de atrito, gerar atrito. Uma, pela articulação dela, então, quanto mais a corrente se articula, tá, abrindo e fechando, maior o atrito, porque ela tá dobrando. Então, ou seja, se você tiver uma engrenagem pequena, o tanto de cassete
quanto de coroa, ela vai dobrar mais. Então ela está atritando mais. Segundo, uma corrente alinhada. Quando você está numa marcha, você está numa velocidade alta, você joga para um cassete pequeno e está na coroa maior. A corrente está desalinhada. Tá, fica assim, né? Então, por exemplo, você está na marcha mais pesada, são praticamente ali 6 watts de consumo de energia, independente do lubrificante que você estiver utilizando. Então, o gasto de energia é grande pelo fato da corrente estar cruzada. E aí, quando você tem uma coroa maior, você consegue usar as marchas mais leves na coroinha. Mais leves. E aí você fica com a corrente mais alinhada. Isso, por exemplo, se você estiver andando ali a 40 por hora numa relação 48... Tô chutando, tá, valores? Agora eu não vou saber de cabeça, porque tem a velocidade, tem a combinação da engrenagem e a cadência. Uma coroa lá, 48, peão do 11, 10. Você tá gerando muito atrito, porque você tá com 2 engrenagens pequenas. A coroa pequena e um cassetezinho pequeno, e a corrente está cruzada. Então tem o atrito da corrente que está dobrando muito e o atrito lateral da corrente que ela está torcida. Quando você coloca uma engrenagem maior, uma coroa maior, mantendo a mesma velocidade, tá? Mesma velocidade sim, mesma cadência, porque a velocidade vai aumentar. Mesma cadência, você coloca uma coroa maior e sobe a marcha ali para o pinhão 15, 16, por exemplo, 14, 15, 16. Você coloca uma coroa maior, a corrente ela vai estar se articulando menos e vai estar alinhada. Então você já reduziu aqueles 6 watts da corrente cruzada e está tendo uma ganho de energia ali de 2, 3 watts, dela está se articulando menos, porque ela está passando numa coroa maior e num cassete maior, no pinhão maior. Ótimo. É o exemplo que nós vemos em bicicleta de pista, que é uma coroa e uma catraca. Um atleta masculino chega a bater quase 80 por hora. Sim. Uma feminina consegue quase 70 por hora. Gente, é porque a transmissão está mais eficiente. Olha entendeu? só. Então, é lógico que assim, você vai ter que saber dosar isso para determinados tipos de terreno. Você vai fazer uma prova que tem muita montanha, você vai ter que saber dosar. Dá para usar 2 coroas? Dá, mas você vai ter que começar a aprender a subir com uma marcha um pouco mais pesada. Você pode mudar a combinação do seu cassete, colocando um cassete maior, 36 ali atrás, coroa maior, para poder ter um conforto. Mas para provas predominantemente planas, gente, é um pratão, tá? E lá atrás o pratinho. Pratinho que eu quero dizer, uma coroa, um pinhão do meio para a corrente ficar alinhada. Você vai manter a mesma cadência, tá? A tua velocidade vai aumentar, porque você vai estar economizando ali 7 watts, 8 watts, só pelo fato da transmissão estar alinhada. Nossa, se você fizer uma consultoria com ele, pelas minhas contas aqui, já deu uns 50 watts, hein? Eu acho que aí 50 watts, 50 minutos, não precisa nem treinar, tô brincando. Não, mas vale muito a pena. Às vezes a gente acha que, não, eu não preciso, eu vou com a minha bike mesmo, não vai fazer diferença. E faz muita diferença alguns detalhes. E fala pra gente, sim, a pessoa ouviu a gente aqui, quer fazer uma consultoria com você, porque eu acho que o ideal é te perguntar, né? Sim. Qual tipo de investimento fazer, o que colocar, né? Você oferece esse serviço. Sim, até antes da pessoa comprar uma bike, por exemplo, fala comigo, porque a gente pode já pensar ou em montar uma bike, ou já investir uma bike com determinadas combinações de grupo, para a pessoa não ter um custo depois em trocar peça, porque às vezes trocar peça é caro, já vem na bike, então dá pra gente ver a melhor opção para você. Mas para passar a... Não, passa onde que as pessoas te acham também, né? Vamos lá. Quero falar com você, mas como? Mensagem de fumaça. Vamos lá. Falem comigo pelo Instagram, @sartoriobikes, tá? E eu também tenho outro Instagram, que é a parte que eu só mostro ali as partes de impressão 3D, que é o S3DS. Escrever Sartório 3D Solução, vai aparecer um cara careca na foto dos dois, sou eu, tá? Também tem o meu YouTube, @sartoriobikes. E aí você sempre coloca informação, porque é legal, tem gente que se interessar, quiser conhecer um pouquinho mais. Eu vejo sempre no seu Instagram, você coloca bastante coisa, quando você está desenvolvendo as peças, né? Conta como que você está fazendo. Então, legal começar a seguir, né? Começar a entender um pouquinho mais, conversar com você. É você mesmo que responde. Sou sempre eu. Então, você vai lá no Instagram, tem meu telefone. Eu presário, famoso. Sou eu presário, por enquanto sou o único, né? Mas pretendo crescer em breve. Não vejo a hora, porque tô com muito trabalho. Que bom, né? Que bom. Mas sim, é difícil, tem que começar a atender todo mundo, que o prazo começa a ficar um pouquinho mais distante, mas vai falar comigo. Poxa, mentoria, consultoria, fala comigo, tá? Diretamente comigo.
Peça, eu vou falar com você, vou pedir algumas informações, fotos, tem um tempinho ali de produção, porque eu vou desenvolver a peça, vou fazer algum protótipo em algumas peças. Outros já têm soluções prontas, para a maioria das bikes já tem soluções prontas, tá? Ótimo. Que, poxa, já facilita. Então, Canyon, que tem muita gente que tem Canyon, por exemplo, tem muita solução pronta, Legal. tá? Bastante coisa. E fale, sou eu que eu vou responder, eu vou tirar as dúvidas. Pô, deu um problema alguma peça que você comprou? Eu prezo, em primeiro lugar, a garantia dos meus produtos. Então, todos os meus produtos têm garantia. Quebrou por problema de fabricação? Eu paro a minha linha de produção para atender a garantia e a pessoa vai ter a sua peça em casa sem custo nenhum. E você falou um pouquinho, só pra gente finalizar, lubrificação. Você falou, né, ali onde vai ficar a corrente, a da transmissão. Eu sei que tem várias coisas, né? A gente entraria em cerâmica, enfim. Mas só um pouquinho da importância da lubrificação, que também é algo simples, que pode dar um resultado legal. Lubrificação, gente. Tem duas formas de você lubrificar a corrente. Com lubrificante por gotinha ou por imersão. A imersão é o melhor tipo de lubrificação para longas distâncias, tá? Então, comparando maçãs com maçãs, tá? Pegando um lubrificante por gotejamento, bom, marca muito boa, e uma lubrificação por imersão, onde o lubrificante é derretido, você submerge a corrente, que fica aquela cerinha na corrente, até 130 km, os dois funcionam muito bem. A partir de 130, a lubrificação por imersão continua até uns 600 km, você consegue utilizar. Já por gotejamento, ela cai drasticamente. Então, vou fazer um full, lubrificação por imersão. Vou fazer um 70.3, você só vai usar a bike ali. Se você rodar antes já vai perder a lubrificação. Prova, já lubrifica. Então, assim, lubrificação por imersão, você tem uma autonomia maior do lubrificante na corrente. Você roda ali 400, 600 km. A vida útil da tua corrente passa de 10 mil quilômetros. Até para treinar, então, interessante. Sim. Você treina, assim, eu tenho correntes, eu falo isso porque eu faço isso nas minhas correntes. Quando eu desenvolvi a minha fórmula de lubrificante, tá, que é o Sartori Wax. Olha só. Sartori Wax. Tá, tudo é meu nome, então então eu coloco o meu na reta, então eu confio no meu produto, então até que meus produtos têm meu nome, porque... Não, é que essa por imersão é interessante falar, porque não é só na prova, então você pode ter uma lubrificação que dure mais, não precisa ficar lá pondo toda hora o olhinho. Gente, você põe assim, o que eu recomendaria, tem duas correntes, você pode ter duas correntes, duas ou até três. Duas correntes para treinar, você vai rodar 600 km com cada uma, 1.200, depois de 1.200 você relubrifica. Tá. Não vai sujar tua canela, não suja tua mão, não faz sujeira na sua casa, encostou a bike no carro, por exemplo. Suja. Não vai sujar o banco e daí vai ter que levar um lava-jato para lavar o teu banco. Não tem esse problema da sujeira, porque ela tá sólida no estado líquido. E aí a diferença é que ela mantém e também não gruda a sujeira. Qual que é a diferença dessa? Dura mais, você já falou? Dura mais, por quê? Você tem que retirar, primeira coisa, você tem que retirar todo o lubrificante da corrente, tá? Ela tem que ficar no metal puro, porque só assim que a parafina, que é o básico do lubrificante, vai grudar na corrente. Então, quando esse lubrificante ele gruda na corrente, ele forma uma pequena película sólida, tá? E a diferença principal entre a gotinha ali e essa película e a imersão, a principal é que quando você submerge a corrente dentro do lubrificante, você dá tempo para o lubrificante entrar dentro das partes móveis da corrente, principalmente entre o pino e os olhares da placa interna, porque a corrente ela tem a placa externa, placa interna, rolete e o pino. Quando você pinga a gotinha vai ali por capilaridade lubrificar entre as placas externas, a interna e a parte superior e lateral do rolete. A parte de dentro do rolete, entre o pino da corrente ali, ele não chega. Então, por isso que a durabilidade dela é maior. Porque eu vou conseguir lubrificar lá dentro com uma película sólida. E quando o lubrificante é líquido, e você não... Um lubrificante bom, líquido, se você tem a forma correta de aplicar, você aplica e tem que deixar de um dia para o outro para secar. Se você aplica e já vai escorrer, já sai para a rua, a sujeira gruda nele. E a parte líquida do lubrificante serve para levar os aditivos para dentro. Ele não vai saber diferenciar o que é aditivo, o que é poeira, o que é terrinha. Ele joga para dentro da corrente e vira uma lixa líquida. É por isso que a tua corrente dura 2,5 km, 3, 5 no máximo. E fazendo a imersão vai durar quanto? Vai passar de 10 mil. Eu falo isso porque minhas correntes...
E Dura aí, muito. dúvida, se eu quiser fazer isso, eu tenho que levar no mecânico porque eu tenho que tirar a corrente, ou eu uso o Power Link lá na corrente, Eu eu sempre tiro. utilizo o Powerlink. Sim, Gente, dá pra sim, reutilizar sim. tranquilamente, tá? Muitas vezes. E Tá, aí você tira, imerge lá. Primeira coisa, se você nunca fez esse processo, tem que limpar a corrente e deixar ela no metal puro. Legal. Depois de feito isso, você não vai precisar fazer essa limpeza da corrente. É apenas a lubrificação e a relubrificação. Você pode colocar a corrente dentro de uma panela com água para retirar, porque a parafina derrete entre 60 e 70 graus Celsius, ou passar um secador de cabelo, isso em casa, tá? Se a pessoa tiver habilidade, não é todo mundo que tem habilidade. Eu ia falar, já dificultou, mas tudo bem, mas você pode ir lá no mecânico. O mecânico você pode levar lá o lubrificante, o mecânico vai comprar aquecedor de cera, o mecânico tem equipamentos próprios para fazer a limpeza inicial da corrente, e vai ser mais fácil. Você vai levar lá uma vez a cada 2 semanas, depende de quanto você roda por semana. Então, mas e aí, quem gosta de... Porque é normal, eu sou uma pessoa que sujo toda vez a perna, e aí sujo o carro, põe a bike no carro. Então, já pela praticidade, já vale a pena. Vale a pena. Legal. Porque não vai sujar, vai durar muito, a tua corrente vai... E assim, você compra uma corrente boa, top de linha, ela vai durar muito. Vai durar 2 a 3 vezes mais do que se você comprasse ela e utilizasse com lubrificante normal. Excelente, ó. Se você ficou até o final, você pegou a dica final aqui que vai não vai se arrepender também. Bom. E aí também, se você ficou aqui até o final, manda esse episódio para todo mundo que pedala, que não vai se arrepender com essas dicas, que eu acho que foi muito legal lá na transmissão. Eu recebi o Sartório lá, todo mundo ficou perguntando depois. Então, dicas assim, simples, que podem melhorar muito a sua eficiência na prova e também no dia a dia, né? Se você quiser usar, não precisa só competir. Às vezes, todo mundo quer melhorar a performance, independente se vai competir ou não. Então, coisas simples que podem melhorar muito a eficiência da bike, a economia de energia, e você vai andar mais rápido fazendo a mesma força. Quem que não quer isso, né, gente? Com coisas permitidas, pelo amor de Deus. Porque, né? Top mecânica permitida. Não tem nem motorzinho. Não é motor, tá, gente? Não é motor. Bom, é isso. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Agradeço o convite. Obrigada por você ter vindo aqui até São Paulo falar com a gente. E quem, então, quiser procurar o Sartório, ele já passou aqui o Instagram. A gente vai deixar aqui também na descrição do episódio, então vai ter lá seu nome. A gente vai fazer vários cortes também, que daí toda vez vai estar ele lá falando um pouquinho dos cortes do episódio. E é isso. Mais alguma consideração pro pessoal? Gente, tudo que a gente falou, a gente nem falou de trocar bicicleta, né? Exatamente. Então, pensa, se a pessoa, não é pra mim, tô com a... Será? Eu te passei um monte de coisa, dei um monte de informação e não falei em nenhum momento, troque de bike. Ótimo. Não falei. Então, muito bom. São pequenas dicas que você pode fazer de forma acessível, que principalmente para o atleta amador é um resultado, é uma margem de ganho de economia de energia gigantesca. Excelente. Muito bom. Excelente. É isso, gente. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!